Agradecemos a todos que têm estado conosco, né, estudando a Palavra de Deus cada semana. O tema dessa semana fala sobre ressurreições anteriores à cruz, né? Então a gente vai entender, né, que muitas das coisas que aconteciam, né, quando Jesus estava aqui na forma humana, também aconteceu no passado, para mostrar, né, que o plano da redenção é, de fato, desde o pecado, né, da origem do pecado, até o seu final. Vamos fazer uma breve oração. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então aqui nos fala claramente, né, de quem é que tem capacidade para ressurreição. Porque a palavra ressurreição é voltar à vida. A própria questão da vida depende, né, de uma origem. Essa origem, a Bíblia diz que tem um Criador. Esse Criador se revela com vários nomes, né? E na revelação da Bíblia diz, né, que esse Criador se expressa em três pessoas, né? O trio celestial, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando houve o pecado, o Filho passou a fazer todo o processo, né, de salvação do ser humano. Ou seja, não que o Pai e o Espírito Santo não tivessem envolvidos, mas de forma direta, de forma mais visível, quem estaria atuando seria o Filho. E esse Filho depois ele assume um nome, né? Ou seja, ele torna-se humano, né? Ele vem e torna-se Jesus. E ele diz, né, aqui em João 11, 25 e 26, né, o Jesus revela, né, o ser divino. Ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Então ele fala algumas palavras, né? Nós vamos ver, ele usa a palavra Jesus, várias palavras, eu sou. E eu sou remete, né, ao nome divino de Deus, quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, né? E quando foi fazer essa pergunta, ele diz: eu sou o que sou. E esse nome, né, eu sou o que sou, na tradução no português para nós é Yahvé. E eu sou, né, e Vé, né, que eu sou o que sou, né? Então nós podemos ver aqui que Jesus diz: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque a questão não é estar morto ou estar vivo, e sim se você crê ou não crê em Jesus, porque ele é o ser divino. Sendo o ser divino, ele garante tanto a vida, ou seja, a origem da vida, ou seja, a criação, como também garante a ressurreição, que é voltar à vida. E ele diz aqui: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Por que não morrerá eternamente? Porque a gente crê em Jesus agora, eu creio, a gente pode vir a morrer antes de Jesus voltar. E mesmo se a gente morrendo, nós não vamos morrer eternamente, se a gente morrer crendo em Jesus. Louvado seja nosso Deus. Nosso Deus é um Deus presente. Apesar que alguns acham que ele não está presente, mas ele está bem presente. Sabe por quê? Porque nós não existimos sem a vontade dele. E aí vem a pergunta, né, de hoje também. Você crê nisso? Eu creio. Eu espero que você também creia. Jesus fala em João 6,48: eu sou o pão da vida. E novamente Jesus se expressa, né, como que aquele que é o pão que dá a vida. Jesus também em João 10,14 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que conduz, né, protege e cuida das ovelhas, né? A Bíblia diz que nós somos ovelhas, né, em relação a Deus. Eu conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Então, se você de fato crê em Jesus, você vai conhecer a Jesus com o tempo, e Jesus também vai te conhecer. Ele vai saber quem é você. Também João 15, verso 1 diz Jesus: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. E a videira no sentido que nós necessitamos de quê? De algo, né, que nos sustente. A Bíblia diz que nós somos os ramos da videira. Também em Apocalipse 22, 13, Jesus se expressa, né? Ele diz: eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última. Dizendo que Jesus é o que? O princípio e o fim, o primeiro e o último. De quê? De tudo. Quando a Bíblia revela, né, Jesus é o primeiro e o último, o princípio e o fim, está dizendo que ele é o ser divino, confirmando novamente. Aqui em João 10, 11 fala o que Jesus decidiu fazer por nós. Eu sou o bom pastor. Ele fala: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então a morte de Jesus na cruz não foi um ato que mataram ele sem a aceitação de Jesus. Jesus aceitou ser morto.
Porque ele decidiu dar a vida por mim e por você. Por que ele deu a vida por mim e por você? Para que nós pudéssemos ser salvos. João 8,58, Jesus diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus está aqui nesse momento, né? Eu vou explicar, se identificando com aquele nome que ele se identificou quando falou para Moisés. Moisés perguntou: qual é o seu nome divino, ou seja, o ser divino? Qual é o seu nome? Ele diz: eu sou o que sou. De forma resumida, significa eu sou. Então Jesus está dizendo que antes que Abraão existisse, se Jesus tivesse, né, não tivesse falando a verdade, isso aqui seria uma contradição, né? Porque Abraão, né, veio muito antes de Jesus, na forma quando Jesus tornou-se humano. Mas Jesus disse que antes que Abraão existisse, ele já era o quê? O eu sou. O eu sou qual? O eu sou que apareceu para quem? Para Moisés. O ser divino. Então, nós não devemos ter dúvida do que Jesus está falando. Que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? Porque a vida não é algo inerente ao universo, inerente às coisas criadas, sim. Mas há algo inerente ao próprio Deus, ao próprio Jesus, a pessoa de Jesus. Então, Jesus tem essa capacidade, né, de fazer que nós voltemos à vida. E diz aqui que Jesus também tinha outros nomes. Antes de se tornar-se humano, né? Jesus tinha um nome chamado Miguel. Miguel significa uma palavra, né, como eu já falei em alguns estudos antes, aquele que é semelhante a Deus ou aquele que é como Deus. Então aquele que é como Deus, né, Miguel, é o chefe dos anjos. A palavra arcanjo significa chefe dos anjos. Por quê? Porque Jesus criou todas as coisas. Então acima dos anjos quem é que está? O ser, a divindade. E Jesus é quem comanda os anjos. E por isso que aqui Jesus, na forma divina, né, aparece, né? Isso aqui aconteceu antes, né, de Jesus tornar-se humano. Quando Moisés morre, Jesus aparece, né, para reivindicar o corpo de Moisés, né? E Satanás não queria que Moisés fosse ressuscitado. Então aqui fala em Judas 1,9, né? Arcanjo Miguel contendia com o diabo. Então Jesus estava o quê? Lutando com Satanás. Você vê que Satanás não quer nosso bem, não quer algo de bom para nós. Disputava a respeito do corpo de Moisés. Jesus fez essa disputa e não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Então Jesus não fica debatendo com Satanás. Tem alguns: vamos enfrentar Satanás. Jesus não entra em discussão com Satanás, porque não tem sentido, não há esperança para Satanás. E aí Jesus disse: o Senhor te repreenda. Quando Jesus falou o Senhor te repreenda, ele está falando o quê? No sentido, né, da divindade, né? O Pai repreenda, né, a Satanás. E se nós vermos aqui em Lucas 9, 28, 35, que já é no futuro, né? Na verdade já é passado para nós, mas é futuro, né? Em relação a Moisés, a morte de Moisés. E esse fato aqui já é, essa passagem aqui é futura, da época quando Jesus tinha tornado-se humano. Aconteceu, né, quase 8 dias depois dessas palavras, né? Tomou Jesus, Pedro, Tiago e João, subiu ao monte a orar. Jesus já estava aqui na forma humana, já tinha assumido um novo nome, que significa Jesus. A palavra Jesus significa salvação de Jah. E quem é Jah ou Yah? Salvação do eu sou. Então Jesus é a salvação do eu sou. E quem é o seu sou? Aí é maravilhoso. Jesus é o próprio eu sou. E aqui diz: estando ele orando, né, Jesus transfigurou-se a aparência do seu rosto. Por que transfigurou-se? Porque ele deixou a glória dele, né, aparecer. E sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele o quê? 2 homens. Quem eram deles? Moisés. Moisés havia sido ressuscitado. Então nós temos certeza que Jesus ressuscitou Moisés. E Elias não precisou de ressurreição, porque Jesus, né, levou Elias, né, sem morrer. Então esses 2 homens aqui representam a salvação da humanidade. Um representa, né, aqueles que vão morrer na fé, assim como Moisés, vão ser ressuscitados. E aqueles que vão estar quando Jesus voltar sem morrer, serão como Elias. Amém? O importante é que nós estejamos com Jesus, quer mortos ou quer vivos. E diz que os quais apareceram com glória, né? Moisés e Elias apareceram com glória e falavam, né, da morte. Então eles vieram explicar para Jesus, né, sobre o plano da redenção. Porque quando Jesus estava na forma humana, Jesus não sabia mais todos os detalhes, né? Ele não usava o poder divino dele para interferir na salvação da humanidade. E aqui diz, né, que depois de um tempo diz que Pedro, né, também estava com sono lá, né,
e tentou conversar com Jesus, né, como diz aqui, né? E aí chegou um momento, né, que Pedro chegou e disse: façamos 3 tendas, né? Uma para ti, outra para Moisés, uma para Elias, mas não estava nem sabendo o que dizia, né? Dizendo isso, ele veio uma nuvem que os cobriu com a sombra, né? E estando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então Jesus, né, é chamado pelo Deus o Pai de filho. Por que é chamado de filho? Porque Jesus tornou-se o filho. Não é que Jesus é filho no sentido do ser divino ter uma hierarquia. Não. É no sentido que Jesus seria aquele que se tornaria o filho do homem. Jesus se chama a si mesmo de filho do homem. Jesus se chama a si mesmo, né, como viu, o bom pastor, né, aquele que várias passagens que nós vimos, né, antes a respeito de quem é Jesus, né, o bom pastor, né, o pão da vida, né, a água, né, a luz do mundo, né. Tem várias passagens que explicam quem é Jesus. Então aqui tem mais alguns exemplos do Antigo Testamento que explica, né, esse processo, né, da ressurreição. Diz Elias, né, disse: não temas, né? Aqui conta a história de uma senhora que ela estava quase para morrer, passando fome, ia morrer, estava passando uma crise, né? Na época de Elias estava havendo uma grande seca, né? Porque em obediência a Deus, Elias foi lá para o rei, né, Acabe, e falou que não ia chover durante 3 anos e meio, e devido a isso tinha ocorrido uma seca muito grande. Nessa seca, Deus falou para Elias ir para encontrar com uma senhora, né, uma viúva, né, essa viúva lá de Sarepta, e chegou e fez contato com ela. Ao fazer contato com ela, Deus, né, faz para ela, né, que ela ia alimentar eles. Só que ela não tinha nada, né, só tinha um punhado, né. Diz aqui, ó. Aí Elias chegou para ela e disse: não temas. Então, quando você está com nada, às vezes acontece na vida da gente. Mesmo a gente estando com pouco, daí vem Satanás e tira da gente aquele pouco. Na vida da gente ocorre. Mas a gente não pode temer, porque se a gente está com Deus, Deus vai dar uma solução. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele, né, desse punhado, né, de farinha, né, com azeite, faz um bolo pequeno, traze-me aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Então, aqui a prioridade é para aqueles que servem a Deus. Então, é por isso que a Bíblia diz, né, que nós, quando ganhamos nosso soldo, né, o nosso salário, né, nós temos que ir primeiro o que? O dízimo. O dízimo mantém o que? Os sacerdotes, os profetas, aqueles que estão diretamente na pregação do Evangelho. Então, aqui ela tirou esse bolo pequeno aqui, deu para quem? Deu para Elias, e já estava correndo o risco de não comer, né? E fazer um bolo pequeno do que não tinha. E ele diz: depois fará para ti e para teu filho, né? Então aqui Deus, quando você decide obedecer a Deus, dando dízimo, dando oferta, Deus multiplica. E o que aconteceu? Por aqui, assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará. Amém? Então teu pequeno salário, depois tu tirar teu dízimo, não vai se acabar. O azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então você vai conseguir. Você pode até ter que parcelar suas contas, você pode até que fazer um esforço maior, trabalhar um pouco mais, mas Deus vai te abençoar e você vai vencer. Creia nisso. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e a casa de quanto tempo? Muitos dias. Louvado seja nosso Deus. Então, se você está em dúvida se você tem que tirar seu dízimo, dar oferta, faça. Porque ao fazer isso, Satanás não vai poder te prejudicar mais. Deus vai te abençoar e Deus vai fazer você um vencedor. Outro caso aqui fala em 2 Reis 2, 4, 32, 35, né? Fala de Eliseu, né? Que foi quem substituiu Elias. Eliseu, né, tinha uma senhora que ele fez contato, né, com um casal, e esse casal ele cuidava muito de Eliseu, né, e Eliseu prometeu que tivesse um filho. Essa senhora teve um filho, mas o filho, né, veio adoecer e morreu, né? Às vezes, né, Deus abençoa a gente recebe a bênção, mas depois vem um ato, né, algo terrível, né, que acontece, e a gente fica pensando: mas Deus não tinha me prometido, Deus não tinha me abençoado, o que é que está acontecendo, né? E aí Eliseu disse que chegou à casa, né, e que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta, né, sobre eles ambos e orou ao Senhor. Então a gente tem que fazer o quê? Fechar a porta e orar a Deus. Subiu a cama, deitou-se, né, sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre a mão dele, se estendeu, né, e a carne do menino aqueceu.
Depois desceu, andou naquela casa de uma parte para outra, né, e tornou a subir. Ou seja, ele teve que perseverar na oração, perseverar no clamor. Estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Por que demorou esse processo todo? Porque Deus muitas vezes quer que nós sejamos o quê? Tenhamos oração perseverante. Eu tenho feito as orações perseverantes. Que Deus possa, né, me dar força para continuar nessas orações. E eu espero que você também continue. Às vezes tem coisas que a gente não resolveu há 10 anos, há 20 anos, né? Tá ainda sem resolver e você está lutando e as coisas ficam às vezes aparentemente piorando, né? Como aqui o menino faz é morrer, ou seja, aquilo que você tinha planejado dá tudo errado, você faz é perder aquilo que você tinha lutado. Mas oremos, perseveremos em oração. Deus pode fazer as coisas voltar, ressuscitar. E aqui diz que o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos, ressuscitou. Amém? Deus pode fazer você ressuscitar, né, de um problema, de uma dificuldade, que você já perdeu tudo e você está sem esperança, você está achando que não tem mais solução, mas por você orar, Deus faz a coisa voltar. Pode não voltar igual que estava, né, mas vai voltar. Aqui em Hebreus 11:35 diz: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Amém? Nosso Deus é um grande Deus. Uns foram torturados, alguns foram torturados, mesmo assim, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Alguns morreram. Quem? Paulo morreu, não ressuscitou. Que a gente saiba, não, né? Pedro morreu também. Nós não sabemos se Pedro ressuscitou, né? Tiago também morreu. Ou seja, vê os apóstolos, né? Praticamente o único que não, a gente não sabe que não morreu de morte violenta foi João. Mas eles são os grandes homens, né? Jesus disse que quando ele restaurar, esses apóstolos serão os juízes da humanidade. Imagine. Eles serão aqueles que vão julgar toda a humanidade. Porque eles partilharam, né, do sacrifício, né, de Jesus. Eles partilharam, né, do sofrimento de Jesus. E Jesus resolveu dar para eles, né, essa promessa. Que eles serão grandes. Outro caso aqui fala sobre a viúva, né, de Naim, né? Aqui já na época de Jesus, né, que fala que tinha, né, aconteceu no dia seguinte que Jesus foi à cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto. E havia morte em vários lugares, né? Mas Jesus, o que ele é? Ele diz que é a ressurreição e a vida. Ele chegou, né, um defunto, filho único de sua mãe. Jesus conhece o fim desde o princípio. E essa senhora ainda era viúva. As mulheres viúvas passavam muitas dificuldades, né? Porque não tinha ninguém para cuidar. Às vezes tem filhos hoje também que eles existem, mas as mães ou os pais são como viúvas. Eles abandonam os pais quando os pais estão necessitando deles na velhice. Infelizmente. Deus não nos criou para fazer isso, abandonar os pais. Mas a gente abandona os pais, né? Se nós abandonamos nossos pais terrestres, a gente vai abandonar Deus também, nosso pai. Infelizmente. Uma coisa leva a outra. Mas diz aqui que Jesus viu essa viúva e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Íntima compaixão o quê? Compaixão é algo, né, que junta misericórdia, né, amor, bondade, né, aquele buscar fazer o melhor, né? Isso é a compaixão. E disse para ela: não chore. Imagine como é que ela não choraria, né? Deus também disse para nós: a gente já perdeu tudo, né? A coisa está morta. A coisa já está morta, está enterrada. Há alguns casamentos, né, que você já está na fase de divórcio, né? Já está na fase de enterro aquele casamento, né? Ou você está numa doença terminal, né? Achando que não tem mais solução. Mas Jesus disse para nós o que? Não chores. Não chores. Mas a gente chora, né? Elas continuaram chorando. E chegando, Jesus tocou o esquife e os que levavam pararam. Então, quando Jesus disse que a gente prestar atenção, a gente tem que prestar atenção. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Jesus pode dizer para nós hoje também: levanta-te. Levanta-te. Deixa
Abandona esse caminho errado, né, que você está seguindo. Levanta-te. Abandona esses rumos, né, que você estava seguindo até hoje. E levanta-te. E o que fora defunto assentou-se, começou a falar, e Jesus entregou a mão dele. Jesus pode fazer com que nós nos levantemos, né, e nos sejamos libertados dos nossos pecados, ou seja, da morte que nos assedia, né, a cada dia. Marcos 1, 40 a 42 fala assim: aproximou-se também, né, de Jesus um leproso, e rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, dizia: se queres bem, pode limpar-me. Então esse leproso não tinha dúvida que Jesus tinha poder para limpar ele. Às vezes a gente pede para Jesus com desconfiança, sem crer que Jesus vai resolver, né? Imagine, o Senhor da Glória não tem condição de resolver. Esse é o nosso erro, meus irmãos. Nós perdemos o principal, que é confiar em Deus. E entender quem é esse Deus. Ele é o Senhor da Glória. Ele é aquele que é todo poderoso. E disse novamente que Jesus estava movido de grande compaixão. Ó. Estendeu a mão. Imagina, Jesus só estendeu a mão. Tocou. Jesus pode fazer isso comigo, que você hoje pode. Jesus me liberta do meu pecado. Você pode pedir isso aí para ele. Me deixe livre. Dá-me poder para vencer, né? Para alcançar, né, determinados planos. E Jesus estende a mão e nos toca. E Jesus diz: quero para ele ser limpo. Jesus pode dizer: eu quero, meu filho, que você a partir de agora vá e não peques mais. A partir de agora você vai vencer isso que você não conseguiu vencer. Meu clamor para Jesus em relações cada dia. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou o quê? Limpo. Amém? O mesmo Jesus do passado, esse mesmo Jesus hoje. Ore a ele, peça a ele, converse com ele, peça poder para ele. Sabe por quê? Porque Isaías 63:9 diz que em toda angústia que nós passamos, deles ele foi angustiado. Jesus é mais angustiado que nós, meus irmãos. Jesus quer que nós sejamos livres. Imagine o pai que vê um filho envolvido com drogas, né, com prostituição, e você quer ajudar aquele filho, né, e aquele filho não quer se libertar. Mas quando aquele filho quer se libertar, né, aquela angústia toda, o pai quer, ou a mãe quer que você se livre. Mas você se angustia junto também. Hoje eu sou pai, né? E entendo mais ainda desse assunto. Diz que o anjo da presença os salvou. Então a presença de Deus é quem nos salva, meus irmãos. Pelo seu amor é que nós somos salvos. Pela sua compaixão é quem nós somos o quê? Remidos e resgatados. E os tomou e nos conduz desde os dias do quê? Da antiguidade. Então se nós chegamos até aqui, meus irmãos, é porque Deus tem nos conduzido. Sabe por quê? É por isso que Jesus fez isso aqui, ó, em João 1,14. O verbo é a palavra. No original é logos. Logos era o que? A manifestação do ser divino. E Jesus, de fato, é esse logos. Jesus é essa palavra. Que ele é quem apareceu para Adão e Eva. Quem conversou com Adão e Eva quando foram criados foi Jesus. Quem conversou com Abraão, com Isaac, Jacó, Moisés e conversa com nós também é Jesus. Até hoje. Quer dizer que o pai fica lá afastado? Não. O pai está cumprindo outra função. Né? Dentro do plano da redenção, o pai ele é como se fosse alguém que vem e garante o processo. Mas quem executa o processo é Jesus. E aqui diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos o que? A sua glória. Qual é a glória de Jesus? É a glória de ele ser o quê? Longânimo. A verdade. Ele ser a justiça. Ele ser a bondade. Ele ser a misericórdia. Ele ser a compaixão. Ele ser o Criador. Tudo isso faz parte da glória. Como a glória do unigênito de Pai. Unigênito significa o único da espécie. Ou seja, não tem ninguém igual a Jesus. Não quer dizer que Jesus foi o quê? Criado. Alguns confundem isso com criação. Não, unigênito não significa criado, não. E sim que ele é o único da espécie. Né? Não tem ninguém igual a Jesus. Porque ele é Deus e ao mesmo tempo é o quê? É ser humano. Cheio de graça e verdade. Então, a glória de Deus envolve o quê? A graça e a verdade. É por isso que a gente lê a Bíblia. A Bíblia nos mostra o quê? O que é a graça e o que é a verdade. Outra história aqui vem a história de Jairo, né?
Eis que, né, que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou seus pés, né? E rogava-lhe muito, né? Dizendo que minha filha está à morte, está próximo de morrer. Rogo-te que venhas e me impõe as mãos para que sare e viva. Então a gente está num momento, às vezes, da nossa vida também, similar a Jairo aqui. É uma crise que a gente está quase perto da morte, ou a gente está quase perdendo tudo em relação àquilo que a gente está pensando, né? Em relação a Deus. E diz que Jesus foi com ele. Jesus diz, não, eu vou resolver. Mas a gente pensa que vai se resolver instantâneo, né? Às vezes a gente pensa isso, né? E seguia uma grande multidão, ó, que o apertava. E uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então Jesus, né, cuida não é somente de mim nem de você. Ele cuida de todos que buscam ele, que necessitam dele. Então no meio do caminho que Jesus foi com Jairo, né, para resolver o problema do Jairo, tinha uma mulher que tinha 12 anos um fluxo de sangue. E ouvindo, né, falar de Jesus, a mulher pensou, veio por detrás de Jesus entre a multidão e o que? Tocou na sua veste. Ela disse, se eu tocar, já vai resolver. Meu Deus. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Tem gente, meus irmãos, que consegue determinadas, né, orações antes da nossa, porque eles têm mais fé que nós. Eles conseguem transcender e olhar mais além do que nós. E diz, logo se secou a fonte do seu sangue. Ela já sentiu a mudança. Sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Por isso que tem pessoas, meus irmãos, que estão em várias igrejas, que essas igrejas nem sempre têm toda a verdade, mas Deus cura aquela pessoa, Deus faz o bem àquela pessoa, porque Deus tem o que? Graça e misericórdia para quem tem fé. E diz, logo Jesus, conhecendo a virtude, no original é o poder. O poder saiu dele. Ele voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou as minhas vestes? Quem é que vocês acham, né? Quem tocou as vestes? Significa que Jesus, meus irmãos, se nós orarmos, ele vai ser tocado, vai. Ele disse que vai ouvir. Ele não falou que vai atender do jeito que a gente pensa. E aqui diz, entrando disse, por que vos alvoroçais e chorais? E depois que ele curou a mulher, Jesus continuou. E as pessoas estavam desanimadas, né? Já disseram, né, que a filha de Jairo tinha morrido, não tinha mais solução, não era para Jesus nem precisar mais nem ir lá. E Jesus disse, por que chorais? Vos alvoroçais? A menina não está morta, mas dorme. Mas as pessoas sabiam que a menina tinha morrido, né? E riram-se dele, porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina. Às vezes Jesus não quer fazer alarde, né? Fazer uma multidão de pessoas, fazer um show, né? E com ele estava, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, né? Que traduzido é, menina, te digo, levanta-te. O que é que vocês acham que aconteceu? A menina levantou. Mas a menina já tinha morrido, né? Passado determinado tempo. Para Deus não importa o tempo. O que importa é se ele decidir, né? É o que ele decide. Mas por que nem todos são curados, nem todos são, né? Porque Deus faz determinadas coisas, né? Não para resolver todos os problemas da humanidade naquele momento. Esses problemas vão ser resolvidos quando Jesus voltar na terceira vinda, na segunda e terceira vinda. Isso aí ele garantiu. E aí haverá um novo céu, uma nova terra. Mas algumas ações que Jesus faz, que Deus faz, é para o quê? Nos mostrar e nos fazer manter a fé. Nos fazer compreender que ele está ali com a gente. Então nem sempre tudo que nós queremos vai ser atendido, não. Mas outro exemplo aqui é o de Lázaro, né? Diz que Jesus, movendo-se, né, outra vez, né, muito em si mesmo, né? Diz que Lázaro estava o quê? Era amigo de Jesus e Lázaro estava muito doente e avisaram para Jesus. Jesus passou 2 dias ainda esperando. Nesse interim, Lázaro morre. Mas mesmo assim Jesus vem para o lugar. E diz, né, que Jesus chega lá e vê o povo chorando. E Jesus, né, que tinha muita amizade, né, com Lázaro. Diz que a Bíblia até diz que amava Lázaro e as irmãs de Lázaro. Jesus tinha algumas pessoas. Jesus é mais chegado no forma humana. E diz que Jesus, né, pois movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra sobre ela. E Jesus disse o quê? Tira a pedra. Então tem coisas, meus irmãos, da nossa vida que Jesus vai resolver, mas tem coisas que Deus quer que nós façamos. Se você, por exemplo, está com um problema de dízimo e oferta, faça um plano com Deus para parcelar isso.
Parcela, igual você faz um negócio de uma dívida que você tem, parcela, eu vou pagar em tantas parcelas. Geralmente é melhor fazer um percentual. Se você está com dívida com Deus em relação a outras questões, né? Ou outras questões que possam existir, não só dízimo e oferta, pode existir outras questões. Que você já entendeu que está, faça um acordo com Deus, faça um plano com Deus. Ou seja, tire a pedra. Diz esse Espírito versículo, se você está destruindo o seu corpo, comendo alimentos que Deus diz que não devem ser comidos, então faça plano para deixar isso aí. Deixe isso e comece a trilhar outro caminho. Deixa esse café, deixa esse porco, né? Deixa esse alimento, né, que te faz mal, né? Que Deus já disse que não é para comer. Tire a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal. Então, nós às vezes, não tem mais solução, não. Eu estou fumando esse cigarro há anos. Eu estou bebendo há anos, né? Eu estou indo nesse bordel há tempos, né? Eu estou envolvido, né, com essa prostituição há anos, né? Mas Jesus faz o quê? Jesus sabe que está cheirando mal. Jesus sabe. Mas mesmo assim, ele diz: tire a pedra. Eu quero ver. Porque já é de 4 dias, né? Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Então Jesus disse: você não crê em mim, não? Jesus está falando para você isso hoje também. E eu tenho certeza, sabe por quê? Eu não estou falando aqui sozinho, não. O Espírito de Deus está me guiando. Esse assunto, eu não gosto de falar esses assuntos. Dificilmente eu falo isso, mas coube a mim falar isso hoje. Sabe por quê? Porque em Salmo 62:11 diz: Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a quem? A Deus. Então ele pergunta: se você crê em mim? Eu não estou dizendo para você, se você crê, você vai ver a glória de Deus? E o que é que o povo fez? O povo foi sábio aqui, né? Tiraram a pedra para onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse o quê? Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então Jesus faz alguma coisa sem Deus, o Pai? É isso que eu estou falando, não faz. Mas quem é que executa? Nós estamos dizendo aqui, é Jesus. E ele fala: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Amém? E tendo dito isso, Jesus clamou com grande voz: Lázaro, o quê? Sai para fora. Então Jesus às vezes diz: sai daí, desse lugar onde se encontra. Deixa isso aí. Lázaro saiu. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e seu rosto envolto num lenço. E Jesus diz o quê? Desligai e deixai-o ir. Às vezes Jesus permite que nós morramos, né, para determinadas coisas, para Jesus nos ressuscitar numa nova vida, para a honra e glória do nome dele. Às vezes a gente se batizou e tem que rebatizar, e de novo nas águas, para que você possa ser uma nova criatura. Que Deus te deu o poder para fazer o melhor. Sabe o quê? Porque 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz assim: que Jesus, num dia, no final de todas as coisas, Jesus vai fazer isso. Jesus descerá do céu com um grande alarido. Esse Senhor aqui é Jesus. Com voz de arcanjo. Ó, por que com voz de arcanjo? Porque Jesus é o arcanjo Miguel, o chefe dos anjos. Por quê? Porque ele vai vir com todos os anjos. Ele vai tocar uma trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. Quem são que morreram em Cristo? Aqueles que morreram crendo em Jesus. Lázaro morreu depois. Esses jovens que foram ressuscitados aqui morreram depois. Mas morreram com fé. Eles estão garantidos, né, nessa ressurreição. Deus diz que nós podemos morrer também antes de Jesus voltar. O que importa é o quê? Eu morrer com Jesus. Porque se eu morrer com Jesus, eu vou ressuscitar no primeiro dia. Nessa ressurreição. Primeira ressurreição. Depois nós, os que ficarmos vivos, se a gente estiver vivo na volta de Jesus, nós estivermos vivos, nós seremos o quê? Arrebatados junto com aqueles que Jesus vai ressuscitar. Quem são esses? Os que morreram crendo nele. Os que não morreram vão continuar no pó. Não vão ressuscitar. Eles não creem. Vamos ser arrebatados, né, juntamente com eles nas nuvens. Jesus não vai descer aqui na terra na segunda vinda. Jesus não vem criar aqui um governo novo na segunda vinda. Jesus vai nos arrebatar e nós vamos encontrar com ele nos ares.
e vamos estar para sempre com Ele. Onde? Nós vamos para o céu. Que Deus te abençoe, te dê poder para que você siga esse plano que Ele traçou para nós. Sabe por quê? Porque em Jesus Cristo, a vida original, ou seja, Ele é a própria origem da vida, não emprestada, não derivada. Isso está escrito no livro Desejado de Todas as Nações, que eu recomendo que você leia, da Ellen White. Aquele que tem o Filho tem a vida. Por quê? Porque Ele é a própria vida. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aquele que crê. Aquele que crê em mim, diz aqui Jesus, ainda que morra, viverá. Cristo estava olhando o quê? Para o tempo da sua segunda vinda, quando ele diz essas coisas. O milagre de que Cristo estava prestes a realizar em relação, né, a Lázaro, né, representava a ressurreição de todos os justos mortos, para a gente poder ter certeza que nós vamos ressuscitar, mesmo morrendo mesmo de fato. Por suas palavras e obras declarou seu autor da ressurreição, aquele que estava ele próprio prestes a morrer na cruz. Ele possui que as chaves da morte, era o vencedor do sepulcro e afirmou seu direito e poder de dar vida eterna. Por quê? Porque ele é o ser divino. Então, se você quer falar de poder, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o poder na essência, a palavra poder. É por isso que ele dizia: Yahvé reina. Quem é Yahvé? É eu sou. O eu sou reina. Está vestido de quê? De majestade. Por que ele está vestido de majestade? Porque ele é o ser divino. E Yahvé se revestiu e cingiu de poder. O mundo está firmado. Aqui vem algo em relação, né? Se a terra é plana, se a terra é um globo, se a terra está parada, não está. A Bíblia diz aqui que o mundo também está firmado. A palavra firmado é: eu sou da área de engenharia. Firmado, quando você firma uma coisa, porque está fixo. Não poderá vacilar. O que significa vacilar? O quê? Não se move. Ainda diz mais: mas aqui não tem nada a ver, não tem nada. Só que a segunda parte fala de novo a palavra firme. Diz aqui, ó: o teu trono está firme. É o mesmo firme de firmado ali, ó. Desde então, tu és desde a eternidade. Então, se firme aqui, esse segundo firme aqui é linguagem figurada, o primeiro poderia ser também. Mas quer dizer que o trono de Jesus, o trono de Deus, está em linguagem figurada, não está firme, não? Desde a eternidade? É estranho. Então, se a palavra firme aqui é literal em relação ao trono de Deus, esse firmado também é literal. E aí começa a coisa a complicar, né? Começa a coisa a complicar. Talvez a Terra esteja parada. Talvez a Terra esteja firme. E já tem experimento, né, dos físicos que fizeram, né? E eu até fiz, tem os estudos que eu fiz, está sobre ciência e Bíblia, né, no meu blog, no canal do YouTube, que eu falo sobre isso em mais detalhes, que mostra, né, que a velocidade da Terra é zero. Né? Então, quem a gente vê se movendo é o Sol e a Lua. Né? Salmo 147, 4, 5 diz assim: conta o número das estrelas. Deus conta o número das estrelas, imagine. Tem estudo científico que diz, né, que o número de estrelas, né, é o quê? Bilhões, trilhões, não dá para contar, mas diz que Deus conta. Chama todas por seus nomes, elas obedecem a Deus, obedecem. Grande é o nosso Senhor, de grande poder, o seu entendimento é infinito. Amém? Quem é esse grande eu sou? Quem é esse que tem todo o poder? Jesus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Imagine, você está pensando, Deus está sabendo. Você está pedindo, Ele também está sabendo. Mas Ele pode fazer mais ainda do que você pediu e pensou. Segundo o poder dele que Ele opera em nós. Então Ele usa nós, como seres humanos, para glorificar o nome dEle. Ora, o Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então aqui diz que o Pai ressuscitou a Jesus, a Bíblia também diz que Jesus volta à vida pelo seu próprio poder. Por quê? Porque Jesus é filho, então o Pai se envolveu na ressurreição do Filho, mas Jesus também é o ser divino, então também está envolvido na sua própria ressurreição. Diz, como está escrito aqui: por Pai de muitas nações se constituís. Fala aqui em relação a Abraão. Perante aquele, né, que diz, no qual creu, a saber. Aí aqui tem um detalhe, ó. Deus, o qual vivifica os mortos, ou seja, dá vida aos mortos, e chama as coisas que não são. Quem são as coisas que não são? Por exemplo,
Não existia antes luz. Deus diz, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Deus diz, haja estrelas, planetas, né? Sol, lua, né? E elas não existiam antes, mas elas passaram a existir. É por isso que aqui diz que Deus chama as coisas que não são ainda, ou seja, não existem, como se já fossem. Mas quando Deus chama, o que acontece? Elas passam a existir. Amém? Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E quem é esse Deus? Jesus. É por isso que aqui diz, meus irmãos, Apocalipse 4:11, para a gente finalizar: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são ainda, ou seja, elas existem e foram criadas. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a ti e teus familiares, te dê a ti um bom fim de semana e um feliz sábado, que começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.